bom dia, estamos hoje na última live da semana, nosso devocional, 15 minutos todos os dias com o Senhor, e chegamos na sexta-feira, 5 dias falando sobre a vontade de Deus nas nossas finanças. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é isso que a palavra de Deus diz, mas muitas vezes na prática da nossa vida, falar que a gente duvida é um pouco pesado, mas na prática é mais ou menos isso que acontece. É como se nós acreditássemos que Deus pode todas as coisas, mas que Ele não está muito querendo fazer pra gente. Seria mais ou menos isso, né? Então, é um sentimento, não é uma certeza, não. Porque nós temos certeza que Deus é bom e que nos ama. Mas na prática, quando nós nos deparamos com as nossas dificuldades diárias, é como se nós duvidássemos de que Ele quer fazer para nós. A gente sabe que Ele pode fazer e que Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Mas na prática é como se eu dissesse, será que Ele vai fazer para mim? A dúvida não é quanto a Deus, é quanto ao meu merecimento. É porque nós ainda temos essa ideia errada de que Deus faz as coisas porque nós merecemos. Na verdade nós não merecemos. Se nós recebêssemos o que nós merecemos de Deus, seria muito triste, porque nós merecemos muito longe do que Deus tem para nós, né? Mas Deus faz porque Ele é bom. Então ontem nós lembrávamos como que Deus cuida com tanta abundância da natureza. Então se você olha, eu lembrava, né, um pé de acerola, todo mundo pega, ainda cai, ainda joga fora, porque ninguém dá conta de usar toda a acerola que um pé de acerola produz, né? Quando você vê os bichinhos, gato, cachorro, tudo é muito, né? A natureza ela é abundante. E nós, por que nós somos da natureza, mas nós temos a natureza de Deus. Então nós somos da natureza, mas nós somos um padrão diferenciado, né? Porque nós somos filhos de Deus. Então por que Deus faria menos para os filhos? Se Ele faz com tanta abundância para a natureza, por que Ele faria menos para os filhos? Se a gente pensar bem, não tem muita lógica, né? Na verdade, Deus nos colocou na terra, como diz Gênesis 1:26, né, para dominar. Nós somos feitos em imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Então, se a natureza tem abundância, nós temos direito a uma superabundância, porque nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Então, por que então que às vezes demora um pouco da gente viver essa realidade? A realidade é que nós temos direito a todas as coisas do Senhor. Então, por que então que acontece que nós, sendo filhos, herdeiros do Senhor, direito a uma superabundância muito maior do que um pé de fruta carregado lá fora, por que então que às vezes nós demoramos tanto de acessar essas coisas todas, né? E a resposta eu vejo, eu tenho os atendimentos, eu faço atendimentos individuais. Então eu acompanho pessoas individualmente para resolver algumas questões pontuais. A maioria me procura para a questão da obesidade, mas pode ser resolvido qualquer situação, né? Pode ser resolvido em relação de casal, pode ser resolvido, enfim, qualquer situação. E nesses atendimentos eu tenho percebido uma situação comum em quase todos os casos. E é interessante que eu também vivi isso em mim. Então eu vejo nas pessoas que eu acompanho, mas eu vejo isso em mim também, muito, muito forte. Vi isso em mim quando eu passei por processos de desbloqueios, né? E Alessandra, seja bem-vinda, lindona. Nós fomos bloqueados na infância. Mas por que nós fomos bloqueados? Na verdade é um plano do inimigo de Deus. Então Deus tem um projeto para cada um de nós de abundância em todas as áreas, de vida plena em todas as áreas. Para não alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, então nós fomos bloqueados pelo inimigo de Deus, usando pessoas próximas de nós ainda na infância. E se nós não olharmos para esses bloqueios e resolvermos esses bloqueios, nós corremos um sério risco, que é o que a maioria das pessoas vivem, de ficar repetindo o mesmo padrão, os mesmos erros na vida. Por exemplo, quem erra em relacionamento acaba encontrando uma pessoa pior e vai repetindo os relacionamentos. Quem tem dificuldade com dinheiro, quem tem bloqueio com dinheiro, vai repetindo, aí quebra e perde e vai ficando cada vez pior e vai repetindo. E isso em todas as áreas. Pessoas que têm dificuldade com a vida sexual, então ela foi bloqueada com abuso sexual na infância, às vezes nem ela está lembrando disso, e ela não consegue ter a vida plena dentro da sexualidade com o seu cônjuge, então vai repetindo padrões pela vida inteira.
Esse é um dos maiores, dos mais comuns, talvez a resposta mais comum de por que as pessoas não acessam tudo o que Deus tem para ela. É porque elas vivem nos bloqueios e não param um tempo, não prioriza de resolver essas questões. Então é preciso desbloquear, porque nós sendo corpo, alma e espírito, a alma é que fica bloqueada, né? A Alessandra falando aqui, o bloqueio trabalha na dor, o desbloqueio trabalha no recurso. Exatamente, nós temos recurso para sermos tudo o que Deus nos fez para ser. Só que a dor nos prende, nós ficamos presas na dor e aí nós ficamos no bloqueio. Então essa é uma questão que eu mais vejo do que leva a gente a ficar longe da vontade de Deus. Uma outra questão que também está relacionada com isso é em relação às lealdades familiares. É interessante se observar uma pessoa, nós estamos falando de dinheiro essa semana, então vamos falar aqui de dinheiro. É uma pessoa, por exemplo, que ela repete os padrões em relação ao dinheiro que o pai viveu. Por exemplo, o pai viveu sempre correndo atrás, né? Tem sempre esse termo, né? Correndo atrás. Então, o pai viveu correndo atrás para dar conta das contas, para dar conta do sustento da família. E a pessoa, por uma lealdade com o seu pai, que muitas vezes lutou e conseguiu sustentar a família, mas não conseguiu nada daquilo que ele tinha de sonho. Então aí eu venho como filha e repito aquele padrão, porque eu estou sendo leal ao pai. Então é por amor eu me prendo na dor do meu pai. E isso pode acontecer em relação a um tio, a um avô. Então pessoas que quebraram, muitas pessoas quebraram na família. Não estou falando de maldição hereditária, nada disso, tá? Estou falando de padrão repetitivo que está ligado às emoções. Então muitas pessoas, a criança cresceu vendo muitas pessoas quebrando na família. Então todo mundo ali que tentava nunca conseguia. Ia, quebrava e voltava, ia, quebrava e voltava, pelo mesmo padrão. E aí essa pessoa, que pode ser eu e pode ser você, hoje, lembrando dessa história, vivendo ainda as dores dessa história, tem uma lealdade com a família, porque não consegue ir além do padrão de que o último lá foi. E aí também pode acontecer conosco, da gente consegue um trabalho melhor, consegue uma oportunidade, consegue um negócio que está dando certo, e quando começa a dar certo, bate no teto que a gente tem dentro de nós. Deus não tem esse teto para nós, né? Mas nós temos esse teto emocional que pode ser retirado, porque na verdade quando eu me alinho com Deus, eu quebro esse teto que eu construí com a minha história. Então bateu no teto, eu tenho que voltar. É como se fosse um termostato, igual o termostato do ar-condicionado, né? Você vê que o ar-condicionado assim, ele vai tocando, quando chega numa determinada temperatura, ele para de funcionar, porque ele fica ajustado naquela temperatura, pode ser ali 22 graus, 19 graus, o que você colocou. Então o termostato garante, é um teto, garante que chega só até ali. Mas Deus não tem, o termostato de Deus ele já quebrou tem muito tempo, ele nasceu quebrado, não tem limite, né? Não tem limite. E quando eu me alinho a isso, eu vou até onde Deus quer, que é tudo, é a vida em abundância. A palavra de Deus diz vida em abundância. Abundar é quando passa da medida e sobra, e transborda e derrama de tanto que é. Essa é a medida de Deus. Mas a nossa medida, se nós tivermos com lealdades familiares, se nós tivermos com os bloqueios, então tem muitas pessoas ainda que às vezes pensam que trabalhou os bloqueios, mas se sabota para ajustar, para não ter dinheiro demais, né? Porque está registrado, as questões financeiras está registrado dentro deles. Então a palavra de Deus diz, né, nós meditamos a semana em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é ajustar a minha vida, ajustar as minhas prioridades, me ajustar à vontade perfeita de Deus. Então quando eu busco o reino, eu estou buscando ficar como Deus quer. E aí eu olho para a natureza e vejo que Deus quer a abundância. Deus não quer a escassez. Porque as árvores, os animais, a natureza, como eles não conseguem, eles não podem resistir a Deus, né? Porque eles não pensam. Que o problema, a árvore não tem emoção. Então imagina a árvore emocionada, fala, nossa, meu pai, a árvore não chegou tão grande, então deixa eu parar por aqui também. Então ele não pensa, ele não sente, a árvore não sente. Então o que acontece? Ele vai subindo, vai crescendo, até exagerar. Exagera no tamanho, exagera nas folhas, exagera na quantidade de frutos. Então ela abundou. E ali vai caindo perto, quem está perto de uma árvore, vai nascer outras árvores, porque cai no chão e isso gera uma prosperidade para as gerações futuras das árvores. E nós, por que nós não conseguimos fazer isso, né?
Porque nós pensamos, porque nós sentimos, temos emoções, temos história e não trabalhamos nada disso. E enquanto nós estamos vivendo aí sem essa consciência, sem fazer o que tem que ser feito, sem buscar o que tem que ser feito, o inimigo de Deus está trabalhando na humanidade, está trabalhando em nossas vidas desde sempre. Então muitas vezes, para que eu ou você, para que a gente não chegue onde Deus quer, para não fazer o que Deus deixou para a gente fazer, bloqueou nossos pais. E os nossos pais não tinham essa consciência. E nós nascemos já numa família com esses bloqueios e nós repetimos esses bloqueios de forma inconsciente. E nós não vamos chegar desse jeito onde Deus quer que a gente chegue. Então a vontade perfeita de Deus, como está lá em Romanos 12:2, é que a gente ajuste essa mentalidade. Nós não podemos ficar com essa mentalidade do mundo. E qual é a mentalidade do mundo? A gente pensa tantas coisas sobre a mentalidade do mundo, mas uma coisa que às vezes a gente não pensa é que essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de que não posso, não é para mim, ou eu nem quero tanto assim, eu tenho o suficiente, basta. Olha só que coisa mais louca, vê se isso é a mentalidade de Deus. Se eu tiver o suficiente, me basta. Se eu tiver um carro bom para andar, uma casa boa, tá bom demais. Eu não tenho essas pretensões tão altas. Mas o que é melhor? Eu ter um carro bom para mim usar, para mim andar, para meu conforto, ou poder dar um carro para alguém, para uma família que de repente está com um filho pequeno e está com dificuldade para trabalhar e tudo, e eu ter condições de dar um carro para uma família dessa? Né? Ei, Maria, Ju, sejam bem-vindas, meninas. Então o que será que combina mais com a vontade de Deus? Ah, não, eu já tenho o suficiente, eu não tenho essas vontade de crescer desse tanto, não. Mas e se eu tiver que, como uma árvore, quem estiver perto de mim vai receber? Porque eu tenho e derramo, eu tenho e sobra, eu estou na abundância, tem tanto que sobra. E eu dou e não faz falta, porque está sobrando, está igual a árvore. E aí quem está perto de mim vai crescer, porque eu tá caindo lá de fora, tá caindo pelas beiradas. Essa é a verdadeira abundância. Quando eu não estou mais pensando se eu estou no conforto, tá tanto que eu nem estou pensando nisso mais. Então é isso, essa é a vontade de Deus para os seus filhos. E nós somos filhos e nós temos direito à herança. Então o que está faltando é ajuste da mentalidade. Por exemplo, quando fala buscai o reino de Deus e sua justiça, tem muitas pessoas, como eu já interpretei dessa forma, né, lá no passado, e tem muita gente que ainda acha, tem medo de buscar o reino, buscar a vontade de Deus, porque não confia, não tem certeza se a vontade de Deus vai ser boa realmente. Olha só que loucura! Isso também é um bloqueio de religiosidade. Me ensinaram lá atrás, lá na minha infância, que Deus é um Deus vingador, Deus é um Deus que tá correndo atrás de mim para cobrar as dívidas que eu tenho com Ele. Minhas dívidas são impagáveis. Não tem como eu e você pagar nossas dívidas. Por isso que Cristo já pagou todas as dívidas e eu estou aqui ainda, depois de todas as dívidas pagas, eu posso estar aqui ainda preocupada ainda com os meus pecados, enfim, então tantas questões que enchem o nosso coração do contrário do que é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a abundância, a vontade de Deus é que não te falte nada, a vontade de Deus é que superabunde em tudo, e no dinheiro não é diferente. Mas para isso nós precisamos andar coladinhos, ajustar o nosso modo de pensar ao modo de pensar do Senhor. Nós temos que ajustar a nosso estilo de vida ao estilo de vida de Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus andou nessa terra, ele olhava para as pessoas e tinha compaixão das pessoas. Ele fez muitas curas porque ele tinha compaixão, ele sofria de ver o sofrimento das pessoas. Então nós também, quando ajustamos o nosso jeito de olhar ao olhar do Senhor, nós também temos compaixão das pessoas. Então por isso nós avançamos, nós crescemos, nós queremos mais. Por quê? Porque nós precisamos também transbordar na vida das pessoas. E essa semana estamos falando de dinheiro, é também sobre dinheiro, mas é sobre tudo, é sobre saúde, é sobre conhecimento da palavra de Deus, é sobre transbordar em todas as áreas. Então quando nós vivemos a abundância, nós temos vontade disso, de transbordar na vida das pessoas, porque é tanto que não cabe em nós, e por isso transborda para os outros. Então o desejo que fica aqui para todos nós é que a gente sempre transborde em tudo, transborde em amor, transborde em saúde, transborde em vida conjugal, transborde em família, transborde em crescimento em todas as áreas e transborde em crescimento e material também, transborde em vida financeira, para que tenha tanto
que dê e sobre, sobeje, transborde e que a gente abençoe o mundo também nessa área da nossa vida. Obrigada por ter ficado comigo aqui. Na segunda-feira eu volto com mais conversa gostosa aqui nesse devocional junto com você, falando da vontade perfeita de Deus para mim e para você. Deus te abençoe, bom final de semana, descansa, desfruta o que Deus tem para você nesse final de semana e nós nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.